Mas, queridos e queridas, estamos vivendo um dia especial. Essa noite que vamos transmitir o nosso culto pela página do Facebook. Está na minha página, mas já deu like já, para que todos possam acompanhar aí. Vamos fazer uma oração inicial, pedindo para que Deus faça dessa noite uma noite poderosa na vida. Em nome de Jesus, queremos fazer desse culto em que nós para que o teu nome seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Todo louvor, toda oração, toda palavra ao seu coração daqueles que estão nos acompanhando na internet. Pedir pelo Fernando que está reunido aqui, que sejamos para experimentarmos a Deus, sermos igreja. Oramos assim. Tá bom, você que está em casa, vamos louvar assim.
Tuas mãos eu nada temerei. Se tu quiseres, podes trazer o teu lamento. Espere mais um pouco, compromisso com teu reino. Tira de nós toda a frieza, prosseguiremos para nós.
sentimento. Abre os olhos da nossa alma, Espírito de verdade te mostraremos. Temos sua presença mais que tudo, o nosso interior. Espírito em verdade te mostraremos. Mais de tudo, temos feito tudo nesse mundo, mas só o teu Espírito não pode brilhar. O coração da tua noiva, ressuscita os nossos sentimentos. Abre os olhos da nossa alma, Espírito em verdade te mostraremos. Nós queremos sua presença mais que tudo, todo nosso interior. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí na sua casa. Queridos, nós estamos tendo alguns retornos aqui dizendo que o som não está bom. Queremos pedir a compreensão de todos, a oração de todos, porque nós estamos dependendo muito dos recursos da internet aqui. Vamos procurar pedir a Deus para que isso melhore. Mas se não, pelo Espírito, vá tentando acompanhar aí para você participar desse nosso primeiro culto. Durante essa semana nós vamos correr atrás aí para resolver os problemas, mas vá dando o seu retorno, tá bom? O André está aqui, o Fernando, o Matheus estão aqui, o Valtinho está a caminho para tentar resolver isso. E eu quero nesse instante passar para vocês os compromissos que os membros dessa igreja precisam ter nesse tempo de isolamento social. O primeiro compromisso é você estar em oração
E o segundo compromisso é você estar orando, intercedendo, buscando o Senhor, para que o Senhor venha nos envolver com os cuidados dele. Eu quero dar uma palavra de gratidão a Deus pela disposição de todos de entender esse nosso tempo e de buscar a capacitação de Deus. Está muito baixo. Para vencermos esse confinamento. Tem um povo que nós precisamos orar por eles, que são aqueles que estão na linha de frente, os enfermeiros, os médicos, os bombeiros, os policiais, os funcionários de hospitais. Eu penso, queridos, que estes são aqueles que devem ser alvos da nossa intercessão, da nossa oração. Então eu quero pedir muito que a igreja esteja orando para que nós participemos de uma maneira direta do mover de Deus em cima de tudo isso. Outra necessidade nossa, além de estarmos orando muito, os membros da igreja, os colaboradores da igreja, se preocuparem com o sustento da igreja. Se você continua trabalhando, se você continua tendo esse rendimento, eu quero que você procure na rede social da igreja, nos grupos, o número das contas que estão disponíveis para os irmãos depositarem os seus dízimos e as suas ofertas. Se por acaso isso for perigoso ir ao banco, se não está recomendável ir ao banco, nós queremos pedir para você separar. Logo que estivermos livres para cultuarmos, você pode devolver, né? Mas se for possível, aqueles que têm acesso ao aplicativo, fazer transferência, então faça a sua transferência através da internet, que você vai estar aliviando também a situação da igreja nesse período de crise. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos estar aprendendo a passar por esse tempo. Eu creio que nós receberemos a partir de agora boas notícias sobre remédios, sobre tratamento, sobre diminuição dos casos de contaminação, porque louvado seja Deus pelas nossas autoridades que têm tomado todas as providências para vencermos essa crise. Amém, queridos? Vamos à mensagem então? Bora para a mensagem. Olha que legal. Eu separei um texto bíblico nesta noite para nós compartilharmos, e é o texto de Marcos capítulo 5, versículo 19, ou melhor, Lucas capítulo 8, versículo 35 a 39. A Bíblia diz assim, ó: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que lhe retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. Aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhes que os deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta com grandes coisas Deus tem feito. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Quero voltar a ler aqui, ó. E conta com grandes coisas te fez Deus. É a melhor tradução.
missão que temos. A expressão que quero separar nessa noite, para que todos, aonde você esteja, é essa ordem de Jesus para voltarmos para o lugar mais estratégico que estamos tendo nesse tempo. Eu nunca ouvi tanto a expressão fique em casa, fique em casa, fique em casa. Hashtag fique em casa, não saia. Isso é maravilhoso demais, para que nós possamos então meditar nesse texto, quando aquele homem pede para que Jesus o deixe seguir, e Jesus fala para ele assim: não, volte para casa e lá você conte as coisas que Deus te fez. Irmãos, por que será, né? Por que será que o Senhor está nos permitindo a pensar nisso? Quando você vai olhar para o contexto desse texto, você vai encontrar a situação desse liberto. Nós lemos aqui o final do texto, mas quando você vai ler o contexto todo, esse homem era uma pessoa possuída misteriosamente por cerca de 6.000 demônios. E no versículo 27 de Lucas 8, a Bíblia diz assim, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio, não andava vestido, nem habitava em casa alguma, mas nos sepulcros. De tantas desgraças que ele tinha, quero destacar duas que são exortativas para nós. Uma delas é que ele não andava vestido. O que isso significa para nós, esse agora liberto ex-endemoniado? Aquele homem andava de maneira exposta, fora da proteção, da cobertura e dos recursos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele não andava vestido. Há uma expressão sobre as vestes em Apocalipse, que é muito interessante que todos nós saibamos o símbolo das vestes, o que as roupas significam espiritualmente para nós. A Bíblia diz assim, Apocalipse 19:8: foi-lhe dado para vestir-lhe linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Aquele homem era um homem totalmente desprovido de qualquer atitude nobre. Ele era um homem que não andava vestido. E a outra desgraça que seguia aquele homem é que ele não habitava em casa alguma. No mesmo versículo, a Bíblia diz que ele andava nu e também não habitava em casa alguma. Mas ele foi impactado pelo poder de Jesus, e o poder de Jesus então transforma a vida daquele homem, chama a atenção para quem é Cristo, para todos aqueles que estavam assistindo aquele mover de Cristo ali, e transforma as nossas vidas hoje e nos chama a atenção para a ordem de Jesus, que foi que aquele menino, ou melhor, que aquele ex-endemoniado fosse para casa. Volte para a sua casa. O que é a casa, irmãos? Que símbolo espiritual tem a casa? Tem que ser bem fininho. A minha casa, a sua casa. A Bíblia diz em Atos 16:31 que a casa é um alvo de salvação. É um lugar onde o Senhor quer liberar a salvação em Cristo Jesus para nós. Paulo diz ao carcereiro ali no capítulo 16 de Atos, ele fala assim para aquele carcereiro, logo depois que ele faz a pergunta crucial: irmãos, senhores, que devo fazer? Estou lendo Atos 16, os dois versículos aqui, 29 a 32. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus. Olha que lindo. E será salvo tu e a tua casa.
será salvo, você e os da sua casa. E a Bíblia diz que aconteceu um milagre de salvação naquela noite, queridos, que foi o versículo de número 32, e pregaram a palavra de Deus, e ele e todos os de sua casa foram salvos, foram batizados. A casa, ela tem um outro símbolo para nós. A nossa casa é um pré-requisito para o exercício do ministério. A Bíblia diz, quando vai falar sobre o que é necessário que um ministro de Deus tenha, a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 4 a 5, a Bíblia diz assim, que o ministro de Deus, ele deve governar bem a sua própria casa, ele deve ter a sua casa sobre a orientação de Deus, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha que responsabilidade nós temos. A casa, o nosso lar, a nossa família é um pré-requisito para exercermos o nosso ministério. Agora vamos olhar para a Bíblia. Eu quero chamar a atenção de como no Antigo Testamento o povo judeu, eles eram orientados a deixarem a sua casa, a sua família em ordem. Eu quero destacar aqui alguns personagens bíblicos que receberam ou fizeram alguma coisa direcionada à sua casa, ao seu lar. O primeiro, eu quero falar de Ezequias. A Bíblia diz no capítulo 20 de 2 Reis, que Ezequias recebeu uma mensagem de Deus. Ezequias recebeu esta palavra através do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Queridos, olha a preocupação de Deus. Sabe quem era Ezequias? Um rei. Deus não poderia estar priorizando o reino, Deus não poderia estar priorizando a nação, Deus não poderia estar priorizando a cidade de Jerusalém, mas Deus chega para aquele rei e fala: a sua prioridade, põe em ordem a sua casa, o seu lar. Tem outro personagem bíblico, eu acho esse cara aqui meio malucão, que é Aitofel. Quem que é Aitofel? Aitofel, na guerra civil que houvera entre Absalão e Davi, quando Absalão se levantou, se rebelou contra Davi, Aitofel era um cara que era o conselheiro de Davi e passou para o lado do seu filho Absalão. Aitofel era um cara que quando ele falava, todo mundo cria que era Deus que estava falando através dele. Mas olha a passagem bíblica sobre Aitofel e eu vou explicar por quê. Vendo Aitofel que os seus conselhos não haviam sido aceitos, selou o seu jumento, foi para casa, para a sua cidade, pôs sua casa em ordem e depois se enforcou. Olha que cara maluco. Ele foi sepultado no túmulo dos seus pais. O porquê Aitofel se enforcou dá uma outra mensagem, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui foi a preocupação desse homem. Antes de fazer a pior de todas as coisas que alguém possa fazer consigo mesmo, ele colocou em ordem a sua casa. Havia introjetado dentro do coração de um judeu, na mente de um judeu, que a sua casa era um lugar que tinha que ser deixado em ordem. Agora voltemos, queridos, voltemos para o ex-endemoniado e vamos pensar, por que Jesus mandou que ele voltasse para a casa dele? Agora o liberto recebe uma ordem, e eu quero destacar alguns pontos aqui. Por que será que Jesus, ao receber o pedido daquele ex-endemoniado, Senhor, deixa eu te seguir, Jesus falou assim: não, volta para a sua casa, volte para a sua casa. Eu quero destacar alguns pontos aqui. Sabe por quê? Jesus queria que aquele homem, deu ordem para que aquele homem voltasse para a sua casa, porque Jesus conhece a minha história.
Ele sabe a importância da minha casa em minha vida. Ele sabe o quanto aquele homem precisaria acertar algumas arestas, alguns ponteiros do seu tempo de endemoniado. Ele precisava voltar para o seu lar. Por isso que Jesus fez ali. A casa é o lugar físico mais comprometedor das nossas vidas, espiritualmente falando. Por isso que Jesus queria que aquele homem voltasse para a sua casa. Há uma música do Asaf Borba, que a letra dela diz assim, que deixa bem claro por que a casa é importante para mim. Porque ali na minha casa está a minha família, e no meio da minha família é um lugar onde eu sempre vou ter uma outra chance para acertar. E a música do Asaf diz assim, família é o lugar onde sempre se tem outra chance, mãos estendidas que ajudam a recomeçar. Família é a imagem do céu, de um Deus que em tudo é fiel, e quer que vivamos assim, nesses laços de amor. Eu amo essa frase. Família é um lugar onde todos têm sempre uma chance. Por que Jesus mandou aquele homem para a sua casa? Porque a nossa casa é um lugar onde todos vão ter mais uma chance. É o lugar da restauração, é o lugar dos cuidados de Deus, é o lugar de restauração de relacionamentos. O último versículo da Bíblia, queridos, o último versículo do Antigo Testamento fala a preocupação que Deus tem com os relacionamentos dentro de casa. Olha o que diz Malaquias capítulo 4, versículo 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Lá na minha casa, Jesus mandou que aquele homem voltasse para a sua casa. Nós estamos sendo desafiados a vivermos nesse espaço geográfico, nesse espaço físico mais desafiador para nós. Por quê? Porque, gente, um outro detalhe sobre a casa é que a casa é o lugar onde os filhos têm que fazer o que é preciso para ter vida longa e para ter uma vida próspera. Olha o que a Bíblia diz: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longas vidas sobre a terra. Sabe que texto eu estou lendo? Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3. Casa é um lugar onde os filhos precisam fazer o que é preciso para ter uma vida longa e uma vida próspera. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Agora veja que lugar desafiador é a minha casa e a sua casa. Para aprendermos como pais, os filhos, aprender, irmãos, a atingir, quando acontecer qualquer erro, quando acontecer qualquer dificuldade, nós temos que atingir o erro e não amaldiçoar quem errou. Nesse mesmo texto de Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, vai encontrar no versículo 4 a ordem dada aos pais: pais, não irrite os seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Queridos, casa é esse desafio. Para mim é um dos maiores desafios. Como desassociar o indivíduo do erro que ele cometeu? A gente tem que aprender a atingir o erro e não amaldiçoar quem errou. A gente não pode usar a nossa língua para jogar maldição sobre o filho, sobre a esposa, sobre o pai, sobre a mãe. Por quê? A nossa língua é muito poderosa, irmãos. A Bíblia diz em Provérbios 18:1 que está no poder da língua a capacidade de trazer a vida e a morte. Casa também, irmãos, é o lugar onde nós somos o símbolo e a própria igreja, o símbolo da igreja e a própria igreja. Por isso que agora, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de isolamento social, a igreja de Cristo está aprendendo a ser igreja fora do prédio.
fora dos limites de construção. Você tem que ser igreja aí, sabe por quê? Porque a minha casa, a nossa casa, é um símbolo da própria igreja de Cristo. Jesus diz assim em Efésios capítulo 5, eu quero ler esse texto todo, para você ter uma ideia do que é o lar. A Bíblia diz assim, sujeitos uns aos outros por temor a Cristo, mulheres sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça do lar, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sujeito aos seus maridos. Mulheres, marido, ame as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-os a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Efésios capítulo 5, versículo 21 em diante. O que é isso, senão Cristo pegando a nossa casa, pegando o nosso casamento, pegando o convívio, esposa, esposo, filhos, e falando assim, aqui é a igreja. Vocês são igreja aqui. A Bíblia deixa bem claro, quando a palavra nos desafia a voltarmos para a nossa casa, porque ali é um lugar estratégico. Eu quero fazer as minhas considerações finais, nessa noite especial, nessa noite em que estou contando com a sua paciência, nessa noite em que estamos vivendo um momento histórico, na nossa cidade, no nosso país e no mundo, de estarmos aqui sendo igreja e não necessariamente dependendo de um santuário. Irmãos, volte para casa. As circunstâncias estão nos forçando a estar em casa, e a ordem de Jesus para aquele homem é: volte para casa e conte aos seus o que Deus está fazendo, o que Deus fará. Conte para os seus. Sabe o que aconteceu com aquele ex-endemoniado? Eu acho massa. Ele não foi. Eu estou vendo aí nas redes sociais as dificuldades que está sendo de manter as pessoas acima de 60 anos em casa, Está sendo muito engraçado. Os velhinhos estão querendo ser rebeldes agora, Mas, gente, a Bíblia diz que depois que aquele homem recebeu a ordem de Jesus voltar para casa, se você acompanhar comigo aí, ao final do texto, a Bíblia diz que ele pegou... a Bíblia diz assim no versículo de número 39: torna para casa e conte as grandes coisas que Deus te fez. Ele foi apregoando por toda a cidade. Eu sei, irmãos, que para alguns é muito difícil essa história de estar em casa. Aquele homem não conseguiu. Aquele homem sofria, talvez ele teve dificuldade de voltar para casa, porque bagunçou muito a casa dele no tempo que ele era o endemoniado, Mas a ordem de Jesus não mudou. Eu creio que ele acabou chegando ao teu lar. A Bíblia diz que ele saiu pregando por toda a cidade. Eu quero que você tome cuidado com isso. Alguns estão revertendo os valores. Esse homem foi cumprir a ordem de Deus, não para onde Deus mandou que ele fosse. Ele foi falar nas cidades. A prioridade para Cristo era o lar dele. Cuidado para você não ser a melhor pessoa para os estranhos e o pior indivíduo para os seus. Você ser a pessoa mais simpática que tem no seu trabalho, na sua escola, mas quando você chega em casa, você é uma pessoa ruim. A prioridade de Deus é o nosso lar. Vamos passar para o lado de Deus. Vamos estar ouvindo a ordem de Jesus e fazendo exatamente isso, voltando para casa. Fique em casa e contando para os seus as grandes maravilhas que Deus está fazendo. Amém? Você que está em casa, dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu quero ouvir daqui, Vamos continuar louvando ao Senhor. Esses dois abençoados aqui, Shirley e o André, de trás das câmeras, o Valtinho chegou aqui para nos socorrer.
E o Fernando deu os pulos dele aqui e a gente está conseguindo transmitir essa nossa primeira live. Mas vamos louvar o Senhor. Não cante sentado não, tá? Aí em casa, levanta do sofá. Não, você. Larga de ser preguiçoso, levanta aí. Isso. Fica em pé. Vamos louvar com os irmãos. Salvador,
no seu coração, vamos falar com Deus nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua graça. E o Senhor está nos desafiando a obedecer a Cristo na íntegra nessa noite. Estarmos na nossa casa e ali contarmos o que o Senhor tem feito. Que esse tempo, ó Deus, desafiador, seja um tempo de muita revelação do seu amor, da sua graça, dos seus princípios, da sua vontade. Eu quero me somar, ó Deus, a todas as igrejas do mundo que estão lançando sobre a nossa terra as nossas petições para que o Senhor faça o que é preciso ser feito e que, sob a sua soberania, nós venhamos passar por um tempo de muita aprendizagem e ao final desse tempo estejamos mais íntimos de Ti, mais audaciosos, mais corajosos. Eu quero lhe pedir a sua intervenção, ó Deus, na nossa cidade, no nosso estado, para que continuemos, ó Deus, nessa luta desigual. Sem o Senhor nós não venceremos, mas com o Senhor nós seremos muito mais que vencedores. Visite cada lar, visite cada família nesse momento. Abençoe todas as casas que estão ligadas neste culto, que estão assistindo esse culto, para que neste momento todos sejam abençoados para a honra e glória do poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor aí, eu quero ouvir daqui, hein? Quase. Deus abençoe a todos, irmãos. Até quinta-feira. Quinta-feira a nossa transmissão vai estar bem melhor. Deus abençoe a todos.